Hoje nós recebemos o Dr. Pablo Castanho, que apresenta a palestra do Núcleo de Formação Permanente e Prática Clínica, Psicanálise em Instituições, do Dival Grupo, o que permanece e o que muda na teoria da técnica psicanalítica. O Dr. Pablo é professor doutor do Departamento de Psicologia Clínica da USP, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e da Associação Internacional para Psicoterapia de Grupo e Processos de Grupo. Nós recebemos também a doutora Denise Levin, que é coordenadora do Núcleo de Formação Permanente e Instituições e vice-presidente do NUPAS, Núcleo de Psicanálise e Ação Social. A doutora Denise vai dar uma palavrinha com vocês, antes de nós iniciarmos com o Dr. Pablo. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada. Obrigada, Daniela. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Gratidão ao Pablo por aceitar mais uma vez o nosso convite. Essa é uma atividade do Núcleo de Formação Permanente de Psicanálise em Instituições, oferecida pelo Centro de Estudos Psicanalíticos. E, como o próprio nome já diz, é uma formação continuada, da qual podem participar tanto alunos em formação, como profissionais já formados, que já têm as suas clínicas, e que se interessam pelo trabalho da psicanálise nas instituições, pelo trabalho da psicanálise para além do divã. Então, o CEP, em parceria com o NUPAS, leva a escuta psicanalíticas em instituições, né? E a gente trabalha nas instituições com grupos, é um outro saber fazer, também não é qualquer grupo em qualquer instituição. O NUPAS tem o compromisso de aliar a psicanálise à ação social, então nós trabalhamos sempre com instituições parceiras que atendem o público em situação de vulnerabilidade social. Bom, podemos somar tudo isso a esse contexto atípico que a gente está vivendo, né? Eu, pessoalmente, penso corona como um sintoma da nossa contemporaneidade, do mundo globalizado. Muitas mudanças, muito rapidamente, em nível global. Tudo muda do dia para a noite, de maneira rápida, impactante, e fica difícil, às vezes, a gente se reposicionar diante delas. Em 2020, a gente experienciou uma paralisia em nível mundial, a gente pode dizer, em vários setores, a gente diz economia, atividades culturais, mesmo no plano social, mas aqui a gente fala sobre psicanálise, né? E naquele momento em que o mundo mais precisava de um suporte psíquico, que as pessoas estavam mais à deriva, a psicanálise não podia se deixar paralisar, teve que se reposicionar muito rapidamente, a começar pelos próprios psicanalistas. E nós, do NUPAS, levamos adiante, então, a nossa proposta de levar a psicanálise às instituições, atendendo as equipes gestoras, oferecendo espaços de escutas para grupos de funcionários, cuidando do cuidador, o que nessa época não é pouco, oferecendo espaços de escuta para grupos de pessoas atendidos por essas instituições. Então, em 2021, nós ainda ampliamos parcerias, vamos ter novos projetos, novas instituições. Essa palestra de hoje trata de psicanálise no contexto de grupo, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, vocês vão se encantar. E fica, então, o convite a todos vocês que moram na cidade de São Paulo para se inscreverem no nosso núcleo. Nós estamos em pleno processo seletivo para os trabalhos que vão se iniciar agora nesse primeiro semestre de 2021, né? Convido todos vocês a virem aprender com o CEP, participar dos projetos de ação social do NUPAS, e para aqueles que não estão na cidade de São Paulo, que estão em outros estados, a dica é inscrevam-se nos seminários teóricos de psicanálise em instituições. Gente, esses seminários que até 2019 eram ministrados exclusivamente de forma presencial aqui na cidade de São Paulo, justamente nesse contexto de pandemia, está sendo oferecido online, com possibilidade de acesso para o Brasil inteiro. Então, é um privilégio dos maiores, aproveitem. E, convites feitos, passo a palavra, então, para o Pablo, para a nossa tão esperada palestra. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Denise.
muito bom estar aqui, um grupo cheio, né? Acho que temos mais de 200 pessoas aqui, um interesse sobre o grupo que vai se renovando, me parece. Muitos rostos conhecidos, amigos, amigas. Passei aqui um pouquinho nas telas, Lisete Weisman, Jaqueline Latif, dão também um tonzinho internacional, os colegas do Uruguai, né? Ex-alunos, alunos atuais, muita gente conhecida e tantos outros novos ainda para poder conhecer. Muito obrigado, então, por essa oportunidade. Eu estou aqui colocando a apresentação de slides. Já que a gente está fazendo online, eu acho que ajuda bastante, né, a gente poder usar esses recursos. Eu não tenho tanta experiência com o Zoom, então me desculpem se eu tiver aí algum problema, mas vocês estão vendo, não estão vendo os slides agora? Ótimo. Sim. Eu também tenho intenção de colocar algumas referências pelo chat ao longo da conversa. Eu só preciso, me dei conta agora que eu não sei como colocar o chat quando eu estou com a tela aberta, dividindo. Espera aí. Bom, então talvez não seja possível isso, posso colocar depois. Estou tão acostumado com commits, me desculpem. Então... Para abrir o chat, Pablo, você passa o mouse, o cursor do mouse sobre a tela, vai aparecer no rodapé ali a opção do chat. Então, mas quando eu estou dividindo, quando eu estou fazendo a projeção do PowerPoint, não aparece. Aparece? Aqui no cantinho, será? Dentro do Zoom, não, dentro do Zoom. O senhor está só no PowerPoint agora, né? O senhor vai precisar voltar lá para o Zoom. Não precisa parar o compartilhamento, mas o senhor precisa ir para dentro do Zoom. Bom, gente, eu vou fazer diferente, depois eu passo para vocês, desculpem. Bom, então... do divã ao grupo, o que permanece, o que muda na teoria da técnica psicanalítica. Eu sou, como foi apresentado, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Sou autor de um livro que se chama Uma Introdução Psicanalítica ao Trabalho com Grupos e Instituição, esse aqui. E hoje eu vou, na verdade, trabalhar com a parte 2 do livro, né? Então, é um livro que a gente optou por publicar num selo que a gente está criando com viés mais acadêmico, então ele é um pouco difícil achar no mercado. Eu coloquei aqui o site, é possível comprar em e-book na Amazon ou no site da própria editora, Pulsional tinha há algum tempo, não sei se ainda tem. Bom, então vamos lá, né? Eu vou fazer uma introdução rápida ao campo, trabalhar com alguns elementos preliminares para depois a gente poder ir para esses grandes temas: associação livre, fantasia, interpretação, manejo, transferência e contra-transferência, né? Bom, primeiro, nós estamos no campo das chamadas teorias psicanalíticas de grupo. Essa nomenclatura foi dada por René Caes, que é um autor ainda vivo. A gente tem uma fotinho do René Caes aqui no canto à direita, com esse cachecol vermelho. Isso tem uns 4, 5 anos, essa foto, né? Até ele dar esse nome, a gente tinha vários autores ligados à psicanálise que tinham produzido sobre o grupo, mas eles não se referiam uns aos outros, até os franceses nos anos 60 começarem a fazê-lo. Por isso também René Caes propõe essa grade histórica falando de momentos fundadores. Ele fala de um momento de predecessores nos Estados Unidos e depois de 3 momentos fundadores. 3 momentos fundadores porque eles possuem justamente uma certa independência de pensamento uns em relação aos outros. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o Trigant Pearl, primeiro a psicanalista a trabalhar com grupo, em 1918. Estados Unidos é um celeiro de práticas de grupo, né? Começa a perspectiva do uso do grupo com intenção terapêutica com um Pratt, um médico nos Estados Unidos, cerca de uma década antes, e essa perspectiva do Pratt ela vai crescendo, e o Trigant Pearl é o primeiro a pensar, então, o grupo em saúde mental. O Pratt começou com
a gente chama de grupo, mas eram espécies de aulas para tuberculosos, com conteúdo informativo, mas que ele percebeu que tinha um efeito para além disso. Depois, com a ascensão do nazismo, né, a gente tem aí os Estados Unidos atraindo Kurt Lewin, Moreno do psicodrama e o movimento de contracultura nos Estados Unidos, com uma série de dispositivos de grupo crescendo, o Rogers ali no humanismo com os dispositivos de grupo de encontro. Os Estados Unidos é uma referência, não é à toa que muitos filmes americanos, seriados, têm algum tipo de grupo ali. Agora, os grupos psicanalíticos não tiveram tanto sucesso nos Estados Unidos. Eles existem até hoje, acho que o maior nome é o Yalom, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Existem alguns outros autores relevantes. Acho até que o lugar que o René Caes dá para os americanos é um pouco reduzido em relação à influência que eles de fato têm e inovação que eles têm, mas ele usa um critério claro. Ele diz, olha, esses primeiros autores, eles pensavam em como operar uma psicanálise na situação de grupo, mas sem pensar a particularidade do grupo. Era uma espécie de psicanálise com muitas pessoas. Outro dia eu ouvi a expressão beliche, psicanálise de van beliche, em que você põe várias pessoas e vai atendendo individualmente, mas juntas, né? Muito diferente do que vem depois, né? Fuchs, alemão, ali de Frankfurt, que migra para a Inglaterra, é da Sociedade de Psicanálise Inglesa e começa a trabalhar com grupos muito envolvido na sua própria história da Gestalt, pensando que o todo é diferente da soma das partes, né? Essa ideia, a mesma ideia que o Kurt Lewin usa para fundar o estudo do grupo como algo específico, né, no campo do conhecimento, no campo da psicologia social, né? Bion tem os famosos estudos, né, sobre grupo, experiências em grupo do Bion. O Bion ele não desenvolve muito uma tecnologia de trabalho analítico em grupo, né? Até porque Melanie Klein o contesta e o põe na parede, dizendo, olha, ou você larga esse negócio de grupo, ou você larga a sociedade, né? Esse é um tema que o René Caes se debruça muito, sobre isso que ele chama de uma afinidade conflituosa. O tema do grupo ele é proscrito repetidas vezes na história da psicanálise, mas ele sempre retorna, de algum modo, né? O Fuchs não, o Fuchs ele cria o que ele chama de grupo análise, uma escola que tem uma forte presença da psicanálise, mas não só. E com isso ele cria uma instituição paralela. Até hoje existe a Group Analytic Society, agora International, que é sediada em Londres, né? A gente tem no Brasil a Carla Pena, no Rio de Janeiro, que publica e é uma pessoa de referência importante nesse cenário atual, tem produções novas, que eu estou pondo, né, a referência histórica. Né? E sim, Fuchs ele pensa um tratamento de grupo, né? Com muitos conceitos da psicanálise, mas num referencial um pouquinho híbrido. Né? Alguns grupos analistas vão mais para a psicanálise, outros não ficam tão próximos, né, hoje em dia. O Fuchs é o primeiro aqui à esquerda. Né? Na Argentina, nos anos 50, muito influente, muito importante para a gente, Pichon Rivière, Blecher, outros autores, até hoje tem gente interessante produzindo na Argentina. Eu destaco a Graciela Hassler, com um trabalho bastante original, articulando Lacan e Pichon Rivière, né, produzindo Viva, publicando. E aí você tem essa figura central no pensamento de grupo na Argentina, na América Latina, na psicanálise, né, e mesmo na saúde mental de modo geral, que é essa figura aqui no meio, segurando um cachimbo, né, no melhor estilo, não sei muito bem como dizer, mas eu realmente olho para essa foto e penso logo como ele gostava de frequentar os tangos, levava, inclusive, as histórias dele levando pacientes para tango à noite em Buenos Aires, né? Essa é uma foto de um álbum de um livro organizado pelo filho dele com fotos da família, né? E a família significa, no caso, Pichon Rivière e Arminda Berasturi, né? Primeira esposa do Pichon, introdutora do pensamento kleiniano e do trabalho com crianças na América Latina, né? A foto aqui entre o Pichon e o Fuchs é a foto do Blecher, né? E aí, nos anos 60, nós temos, na França, Pontaly escreve alguns artigos fundamentais, o mesmo do dicionário, do vocabulário de psicanálise. Ele escreve alguns artigos que configuram um campo para o estudo psicanalítico na França, né?
A França tem algumas situações históricas particulares, né? A gente está falando de um contexto do pós-guerra, de uma presença muito grande através do Plano Marshall das estratégias de grupo que chegam dos Estados Unidos, mas que são reapropriadas a um modelo francês, onde o nacionalismo e a preocupação social se juntavam muito nesse pós-guerra, até pensando na importância que o Partido Comunista teve no movimento de resistência francesa, né? Uma marca do pensamento psicanalítico francês de grupo é a proximidade, o esforço de realmente dialogar com a psicanálise de um modo geral. Não à toa, muitas vezes eu vou trazer aqui referências desses autores para a exposição de hoje, né? Claro que essas datações elas têm algo de arbitrário, né? O próprio René Caes, em alguns livros mais recentes, ele retroage o Pichon para os anos 30, falando ali dos primeiros trabalhos com grupo, do Pichon-Rivière, no Hospital de las Mercés. Mas a questão é que a publicação de Pichon-Rivière sobre o grupo operativo se dá na segunda metade dos anos 50, por isso eu prefiro mantê-la aqui nos anos 50. Anzier já publicava sobre grupo nos anos 50 também, né? Antes dos anos 60, onde ele é colocado aqui. Ele tem publicações sobre psicodrama com crianças em grupo, né? O próprio Anzier comenta que a técnica do psicodrama fez muito sucesso na França como técnica, mas o pensamento do Moreno não. A França gera mais de um foco de releitura do psicodrama a partir da psicanálise, né? Tanto que vocês veem em textos da Sociedade Francesa de Psicanálise, por exemplo, sem nenhum pudor, a expressão de algo que se psicodramatiza na relação terapêutica e etc., porque eles têm aí uma construção bastante particular e afeita à psicanálise. Mas, de fato, se a gente entende a história e a especificidade da escola francesa, ela se estrutura a partir desses textos. São 3 textos básicos do Pontalis que dão o tom da escola francesa, né? Moreno, um novo curandeiro, da ideologia aos fenômenos, que critica o Kurt Lewin, e o grupo como objeto de investimento pulsional, né? Eles dão o tom do desenvolvimento francês posterior e eles são dos anos 60, né? Bom, antes de entrar ainda na questão da teoria da técnica, eu preciso passar 2 pontos preliminares com vocês. Esses pontos, bom, estão na primeira parte do meu livro, estão presentes num artigo, um deles, que eu posso depois colocar no chat, mas eles, aqui eu vou buscar só localizá-los, né? Não vou desenvolvê-los, né? Eu vou ler aqui primeiro, a primeira questão é a entender o grupo como uma das extensões da psicanálise. Eu vou ler um parágrafozinho do Caes, que eu acho que vale a pena, né? Diz o Caes, né? Admitamos, porém, que o campo teórico clínico da psicanálise jamais se restringiu à prática da cura, como mostram todas as especulações freudianas. A prática da cura, ele está falando do dispositivo tipo, ele está falando do uso do divã no atendimento individual, né? Então, dizendo, olha, o campo teórico clínico da psicanálise, ele nunca ficou só restrito ao dispositivo tradicional do divã, né? De um lado, você tem as especulações freudianas, né? Mas ele também não se limita, então, por direito a essa prática. Ele a supera regularmente, de fato. Quando a clínica confrontou os psicanalistas com tratamento de adultos, psicóticos e borderline, crianças e adolescentes sofrendo de perturbações psíquicas graves, foram introduzidas reformulações em nosso conhecimento do inconsciente e nos dispositivos de tratamento desse problema. Esse parágrafo condensa algo que alguns outros autores trabalham também e que, na visão de René Caes, é fundamental. Existe algo que é da ordem de uma demanda clínica. Bom, temos psicóticos, borderlines, crianças demandando tratamento, adolescentes. Quando a psicanálise se defronta a um novo problema clínico, ela produz conceitos novos, ou ela modula e relê conceitos antigos, ou as duas coisas. Portanto, cada demanda clínica vai nos levando a um retrabalho e uma reinvenção e uma novidade na metapsicologia. Mas cada demanda clínica, ela também nos convoca a ajustes ou mudanças no dispositivo. Seu atendimento em ludoterapia com criança tem muito pouco a ver com divã, né? Em termos de técnica, né?
Então, há uma ideia, quer dizer, René Caers, ele apresenta essa ideia de que a psicanálise ela vai sempre, desde o início, ela vai se tensionando frente às demandas clínicas. Para dar conta das demandas clínicas, vão sendo feitos alguns ajustes de dispositivos que são correlativos a ajustes da teoria, né? Então, há uma interdependência entre potencial clínico, demanda clínica, dispositivo e metapsicologia. Essa interdependência, ela insere a psicanálise num campo cada vez mais distante de qualquer aspiração positivista. Vejam, por exemplo, que não se trata, então, de perguntar se a teoria kleiniana está certa ou não, mas de pensar, por exemplo, se em se levando uma análise Bom, pessoal, realmente travou. Eu vou tentar contato aqui com ele e ver o que aconteceu. Eu vou fazer contato aqui com o Pablo. Ele caiu, acabou saindo da sala e qualquer coisa eu já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, eu entrei em contato aqui com o Pablo, ele já está retornando, ele vai fazer a conexão pelo celular, que acho que a internet dele caiu. Possivelmente foi por conta da chuva mesmo, tá bom? Daqui a pouquinho ele já está na sala. Olá. Alô? Oi, gente. Me desculpem. Na verdade, piscou a luz aqui, mas com isso o roteador ele reseta e demora um tempo. Eu estou com o celular aqui, qualquer coisa eu volto pelo celular. Tudo bem? Então, eu acho que eu percebi, porque, enfim, estavam tendo trovões aqui na hora, e acho que deu para perceber a hora que eu parei.
só vou pedir aqui uma ajuda para vocês. Eu estava me propondo a discutir essa relação intrínseca entre demanda clínica, metapsicologia e dispositivo, né? Estava dando um exemplo pensando na prática da kleiniana, não foi isso? Denise, eu estou vendo só você, na verdade, porque quando eu abro o PowerPoint eu só vejo você. Então, se você puder me fazer um ok, só para eu retomar do ponto, ou até abrir o microfone e falar em que ponto que eu caí. Olá, Pablo. Você estava dizendo justamente que cada demanda clínica nos convoca a ajustes, né? E ali, nesse momento, você caiu para mim. Ah, tá bom. Então, eu estava dizendo que cada demanda clínica nos provoca ajustes de dispositivo, reinvenções de dispositivo e reformulações, inovações na teoria também, né? Que há essa relação entre demanda clínica, metapsicologia e dispositivo. E que essa relação também insere o nosso campo fora de uma ordem do absoluto, né? Então, estava exemplificando que a questão não é simplesmente se o que Klein diz é mais ou menos correto do que o Winnicott diz a propósito de análise de crianças, mas em si, levando uma análise tal como Klein propõe, que tipos de possibilidades clínicas que se abrem, né? Ou seja, né? Quando a gente vai para o grupo, a gente também vai se colocar essas questões, as questões de diferentes ajustes do dispositivo, permitindo um certo tipo de jogo, né? Que a gente passa a descrever e pensar, e não uma busca de uma verdade, como se o ser humano se colocasse ali independente das relações, da história, e no caso do dispositivo, né? Ainda que a gente vá realmente podendo circular a psicanálise, interrogá-la de diferentes campos e recobrar e fortalecer em todas as extensões da psicanálise as propostas centrais freudianas, no fundo, né? Bem, então a ideia de René Caes é que o grupo é mais uma das extensões da psicanálise, assim como o trabalho com crianças tem muito pouco a ver com o divã. O grupo, o trabalho com borderlines, o trabalho com casal, com família, são todas extensões possíveis da psicanálise que, evidentemente, exigem reformulações, questionamentos, modulações e reapropriações da teoria, né? E também apresentam potencialidades clínicas distintas, né? A outra grande questão preliminar que eu quero tratar com vocês é a questão da problemática do inconsciente no grupo, né? A gente tem muitos modelos diferentes para pensar a existência do que a gente chama de espaços psíquicos comuns e partilhados. Então, quem já fez esse trabalho com grupo ou participou de workshops de grupo, se surpreende muitas vezes como algo que se joga ali no grupo do outro também me diz respeito de modo íntimo. Como é que isso se dá, né? Que modelos que a gente pensa? A gente tem uma série de modelos, ressonância fantasmática é um dos primeiros, com Ezeriel. A teoria do campo do casal Barranger também trabalha no campo da individual, né, do atendimento bipessoal, a mesma problemática, como se forma ali entre analista e analisando alguma coisa de comum, uma fantasia comum, por exemplo. Temos o modelo das alianças inconscientes do René Caes, que ele retoma de uma lógica já presente em Freud. Tem um artigo sobre isso depois, quando a gente parar os slides, eu vou botar todas as sugestões que eu ia passar para vocês de referência, eu pus num arquivo Word, eu vou copiar e colar e mandar todas juntas para quem quiser se aprofundar num ponto ou outro, tiver curiosidade, né? O que a gente tem de comum nos diversos modelos que existem para pensar essa constituição dos nódulos comuns ou dos espaços psíquicos comuns e partilhados, né? Esses modelos, de maneiras distintas, eles reconhecem, de um lado, a existência de alguns elementos comuns. Somos todos humanos, passamos pelas mesmas fases do desenvolvimento psicossexual, participamos de culturas em comum, né? Em sentido largo, né? Tanto como brasileiros, como pacientes que estão em tratamento de somatização num serviço X, né? A gente, quando trabalha em grupos e instituições, os pacientes têm experiências comuns com aquela instituição para além do grupo, né?
A própria questão do público-alvo, se você seleciona um grupo com pessoas que têm certos tipos de patologia, eles têm ali algumas experiências. Mas isso, por mais que seja um dado que compõe a teorização, alguns autores historicamente enfatizaram essa problemática, por exemplo, recomendando realmente a formação de grupos homogêneos por patologias, etc., esse é só um dos elementos. Acho que o elemento mais importante, sobretudo na tradição mais recente, diz respeito a co-construções inconscientes. Como a gente vai, sem se dar conta, como que combinando coisas, assuntos que a gente não quer abordar, co-construções desejantes em comum, formação de ideais em comum, né? Se a gente pensar no Psicologia das Massas e Análise do Eu, vocês vão vendo como esses elementos se jogam de modos diferentes, mas estão presentes em toda a literatura psicanalítica. O mal-estar na civilização, quando Freud fala da troca de uma parcela de liberdade por uma parcela de segurança, é como se a gente fosse fazendo acordos inconscientes para nos estabelecermos no campo humano. Bom, em Totem Tabu, a gente tem o Pacto dos Irmãos, que institui o tabu do incesto e do parricídio, instituindo a cultura do ponto de vista social, mas também o aparelho psíquico, né? Só frente a exigências de renúncia pulsional, os tabus, é que se forma a possibilidade de um funcionamento psíquico tal como descrito por Freud. Então, a gente tem aí um lastro no Freud, René Caes vai trabalhando muito com isso. É um tipo de lógica que aparece em outros autores, não só com as alianças inconscientes, e que vai compondo com esse outro argumento, que é o argumento, bom, nós temos algumas experiências em comum, então nós temos algumas experiências em comum, e quando nos encontramos em grupo, nós vamos negociando, acordando algumas coisas em comum sem nos dar conta. No pensamento francês é muito importante a ideia de que o grupo é um excesso, uma ameaça constante ao narcisismo, uma ameaça constante de despersonalização, e esses seriam dos grandes motores para a gente co-contratar inconscientemente algumas coisas comuns com o grupo, né? Bom, René Caes e Ana Maria Fernandes, na Argentina, são os autores que mais criticam os limites de um modelo antropomórfico, né? Que é a ideia do inconsciente de grupo. Então, a gente vê, na análise institucional, isso ficou um pouco mais forte, a ideia de inconsciente institucional. No Brasil, a gente tem isso verbalmente, muita gente fala de um inconsciente de grupo, né? São modelos, mas o modelo do inconsciente de grupo é um modelo que nos remete a uma ideia antropomórfica. Assim como existe um sujeito, existe um grupo como se fosse um sujeito e tem um inconsciente. E ele torna mais difícil, ou mesmo invisível, a problemática da singularidade dos sujeitos dentro daquele grupo. O Caes critica esse conceito essa noção, dizendo que ele faz um escudo, ele põe uma tela que torna invisível uma série de problemáticas, né? Então, é possível defender o grupo na psicanálise, alguns autores vão fazê-lo falando de inconsciente de grupo, mas nesses autores que eu remeti no início para vocês, ninguém fala, viu? Nenhum deles fala disso. O Fuchs desenvolve o conceito de matrix, o Bion vai falar dos supostos básicos, então ele já vai ter um modelo um pouco dinâmico mesmo, né? Os sujeitos em grupos são ameaçados, então eles regridem a uma defesa comum, já é a lógica, né, que eu estou colocando aqui dessa co-construção inconsciente. Você entra no suposto básico como uma forma de construir uma defesa frente à situação de grupo que nos ameaça. E se a gente for seguindo esses autores, têm visões diferentes, né? Ainda que seja, sim, uma noção que muitas vezes ajude alguém novo na área a se aproximar e transmitir, né? E explicar um pouco do que a gente está querendo dizer, né? Bom, então agora sim vamos para a proposta de hoje. As grandes questões aí da teoria da técnica da psicanálise, como podemos vê-la aqui no trabalho com grupo. Uma delas é a questão da associação livre no grupo, né? Então, a questão da associação livre eu dividi em vários slides. O primeiro deles trata dos autores que buscaram uma não diretividade, né? Então, vou aqui destacar Fuchs e Anzier, e com Anzier estou destacando a escola francesa de um modo geral. Fuchs, ele falava, bom, você então deve convidar no grupo as pessoas a falarem o mais livremente possível. Isso é próximo à situação individual, né, de atendimento individual. Fale o que lhe vier à cabeça, mas é claro que num grupo, então estamos aqui pensando os grupos
de tratamento, né, psicanalítico, grupos psicoterápicos com finalidades de tratamento, né, que são os grupos com os quais os Fouquesianos trabalham majoritariamente. Então, há um convite a falar qualquer coisa, o que vier à cabeça, né? Mas se entende que o fato de um falar na frente do outro torna esse processo de associação livre diferente do que seria no divã, né? Se eu falo alguma coisa num grupo e a paciente do lado olha feio para mim, se o restante do grupo olha para mim enquanto eu estou falando com interesse, quando eu estou falando algo, ou olha para outro lado, claro que isso vai influenciar o meu processo de falar, né? Então, há uma ideia de uma distinção. Olha, o equivalente da associação livre no grupo seria free floating conversation, conversa livre e flutuante, não sei porquê, tem uma tradução como conversa livre e circulante, nem coloquei aqui, mas, de todo modo, há um sujeito, bom, já falecido, há uma figura importante, que é o Cortesão em Portugal, que é um grande Fouquesiano, já falecido, mas fez uma escola. Então, as traduções do Fouques para o português, elas têm um certo crivo, né, quando elas vêm do Portugal lusitano, por essa grandiosidade que o Cortesão teve e proximidade dele com o Fouques, né? E nessa discussão, o Fouques diz, olha, a grande característica do grupo psicanalítico é evitar o que acontece normalmente, que é o fato dos grupos tentarem se ocupar com coisas, discutindo assuntos, trabalhando em alguma coisa, ou começam a discutir política, ou começam a discutir futebol, ou começam a discutir qualquer assunto que para o Fouques são formas de evitar a intimidade, né? Então, o Fouques propõe que a ocupação que um grupo tem é uma defesa. É uma forma de defesa basicamente contra a intimidade. Daí que um coordenador fouquesiano, ele frequentemente interpela o grupo quando começa a se animar num certo ponto, né? Fala, não, mas gente, o que vocês sentem? Se soltem, não vamos ficar discutindo assuntos, vamos falar da gente, etc. Ou de vocês, né? Os fouquesianos são menos envolvidos nesse sentido, né? Da estrutura aí do discurso da intervenção. O Anzier, nos anos 60, num livro bastante importante sobre um livro coletivo, né? O trabalho psicanalítico com grupos, tem 2 volumes, tem só uma tradução portuguesa que eu conheça. Ele, no prefácio, ele já vai falando, olha, o que a gente vem fazendo na França é selecionar os grupos que já estão, né, de outras abordagens, psicodrama, Kurt Lewin, né, selecionar os grupos menos diretivos e ainda tentar operá-los com psicanalistas, tornando-os ainda menos diretivos, né? Lembrando, então, que o cenário francês, até pelo Plano Marshall, como eu falei, recebe aí uma influência, uma oferta muito grande de dispositivos de grupo nesses anos, né? Anos 50, anos 60. O que eles fizeram com o psicodrama no Cefrap, que é o instituto criado pelo Anzier, que o Caes também participou e que fechou uns 2 anos atrás e que cria realmente o psicodrama psicanalítico de grupo, né? Com outros grandes autores, o que eles fizeram é um bom exemplo. Então, o que é o psicodrama psicanalítico de grupo, em termos do dispositivo? Há um momento de conversa sobre o que seria o tema que se quer encenar, junto com o psicanalista, há a encenação num outro espaço, e depois há uma conversa sobre o que aconteceu. Aqueles recursos do psicodrama de congela a cena, inverte papéis, tudo isso foi abolido na perspectiva psicanalítica de grupo, de psicodrama psicanalítico de grupo, entendendo que tudo isso diria respeito a uma menor associatividade, uma maior diretividade, prejudicaria o fluxo de uma livre associação, né? Então essa é a lógica que se estabelece fortemente na França e na Europa, de um modo geral, que ela é muito condizente com Fouques. E aí a gente tem um grande debate para ser feito, e algo que me parece que gera muito ruído e é muito mal compreendido, né? Que é o lugar da proposta pichoniana da tarefa, né? Então, num modelo pichoniano de grupo operativo, ou como chama a Graciela Rachner, dos grupos centrados na tarefa, para pensar outras modalidades embasadas nesse raciocínio pichoniano,
você propõe ao grupo alguma coisa, você propõe que o grupo discuta sobre um texto, que o grupo reflita sobre uma situação, um problema, que o grupo converse sobre uma experiência de aprendizado e etc., né? De um modo geral, os colegas europeus tendem a ver isso como uma falta de espaço para livre associação. E é verdade que alguns podem conduzir desse modo, mas não me parece a ideia pichoniana e não me parece um único caminho que se pode pensar isso dentro da psicanálise. Vamos aqui no verbete do vocabulário de psicanálise, né, sobre livre associação. A gente lê que é um método que consiste em exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos que acodem ao espírito, quer a partir de um elemento dado, palavra, número, imagem, de um sonho, qualquer representação, quer de forma espontânea, né? Lembrem-se aqui dos estudos que Jung fazia com associação de palavras, quando ainda vinculado a Freud, falava uma palavra e o paciente dizia outra logo depois, ele media o tempo, enfim. A associação livre, ela conceitualmente pode se referir a algo a partir de um estímulo dado, né? E é assim que a gente pode entender a proposta de uma tarefa, né, num grupo. Se a gente quer levar o grupo de um modelo, num modo psicanalítico, né? Então a gente pode propor a um grupo que se discuta sobre um grupo de estudantes da universidade que se discuta sobre a experiência na universidade. E aí o grupo começa a falar, sei lá, de um jogo de rugby, e começa a falar de um jogo de rugby, da violência e etc. Se você é um analista e está pensando o grupo operativo realmente fincado na psicanálise, você pode ler ali uma figuração para a vivência na universidade. Você pode devolver ali para o grupo, bom, me parece que há algo de violento e um jogo muito competitivo aqui na vivência da universidade. Propus para vocês discutirem sobre a vivência na universidade e agora está todo mundo falando do rugby, falando disso de um modo muito violento, né? Agora, para você poder chegar aí, você tem que deixar a corda livre, você tem que deixar a corda andar, né? Você tem que deixar que possa haver essa livre associação. Livre associação a partir de um estímulo, no caso. Você propõe algo e você vê o que acontece, né? Bom, eu acho interessante pensar isso junto com algo que tem um lugar importante no pensamento francês, que são os grupos com objetos que implicam o corpo e as formas sensoriais de algum modo. Do meu ponto de vista, essa possibilidade de pensar Pichon Rivière desse jeito aporta muito a essa grande vertente do trabalho psicanalítico, de base psicanalítica na França, sobre os chamados grupos com objetos mediadores, grupos de mediação e etc. Então, a gente está falando aqui de um conjunto de grupos que muitas vezes a gente encontra nas instituições de saúde, né? Aqui no Brasil, a gente poderia pensar oficinas que acontecem, por exemplo, em CAPS, com argila, a gente poderia pensar uma série de atividades que são feitas, às vezes, em unidades básicas de saúde, etc., recorrendo a essa teoria. De fato, né, foi daí que ela nasceu, né, no livro Os Espaços Psíquicos Comuns e Partilhados, que são as conferências do René Caes na USP em 2002, o livro saiu em 2005. René Caes conta isso claramente, ele diz, olha, a gente começou a estudar isso a partir do que os trabalhadores da linha de frente de saúde mental estavam inventando, e aí a gente tentou começar a conceituar isso, né? E produziram conceituações muito interessantes. Bom, eu também acho que não é só isso. Lembra a história do psicodrama? Né? O psicodrama também ele vai ter a mesma conceituação que Caes vai desenvolvendo para pensar a psicanálise e o uso da dramatização, ele aplica nesse campo, né? Então é uma marca do pensamento psicanalítico francês desde o início, o uso de recursos para além do verbal. É uma marca bastante particular, né, do pensamento psicanalítico francês, de grupo. Eu diria que ela, de certo modo, retoma uma herança ferenziana, né? Se a gente pensar na técnica ativa, se a gente pensar aquele momento que Ferenczi propõe que um paciente toque piano, uma paciente toque piano em sessão, para depois conversar sobre o que vivenciou, né? E que vai dizer que isso é muito diferente do que ela só vir para a sessão e falar sobre o que é tocar piano para ela, né? E Ferenczi já vai conceituar isso como algo importante para acessar experiências que sejam antes da aquisição da linguagem, né?
o uso de ativação sensorial, o uso de objetos para acessar experiências que sejam antes da ativação da linguagem, da instauração da linguagem, né? Então, isso se perde, acho que falta, na verdade, acho muito interessante isso, é um tema de pesquisa bastante interessante, né? Como as perspectivas psicanalíticas de grupo conversam muito com a perspectiva, com isso que o Luiz Cláudio Figueiredo chama dessa matriz, né? Matriz ferenziana da psicanálise, mas não me parece que a gente tenha tido esse renascimento ferenziano no campo, como tem acontecido na psicanálise contemporânea de um modo geral, né? Então a gente chega em coisas muito parecidas, mas muitas vezes não nomeia. Coisas muito parecidas, mas no sentido de desdobramentos históricos, né? Claro que o uso de objetos hoje em grupos não é a técnica ativa do Ferenczi, mas eu vejo uma genealogia, né? Então, muito diferente dos Fouquesianos, né, dos grupanalistas, que usam o termo técnica ativa para nomear aquilo que não é a grupanálise, né? Então, quando você vai apresentar isso, esse tipo de trabalho que eu estou falando agora, para um grupo analista em inglês, ele tem muita dificuldade. Para ele, isso é da ordem do psicodrama, isso é da ordem de outras abordagens, não seria da ordem da psicanálise, né? Então, é uma marca desse pensamento. É um pensamento, né, que recorre, então, a uma conceituação sobre o que seria um mediador, um intermediário, bebe muito em todo um esforço de René Caes de pensar a problemática, que tem a ver com a transicionalidade winnicottiana, claramente. Aqui no Brasil, a colega Tânia Weisberg trabalha muito com isso, né? A ideia do paradigma do jogo do rabisco como um paradigma para se pensar o grupo com objetos, com atividades, né? Isso está presente na escola francesa, mas sim, está presente com o Winnicott francês, né? Que é um pouco diferente do que tem nos chegado, e está presente numa leitura que remete também ao Carretel do Freud, a Gisa Roheim e outros autores, né? Todo o pensamento do Caes sobre o que seria o que ele chama de intermediário. Isso o próprio Roussillon admite que isso abriu um campo na Universidade de Lyon, onde Roussillon também lecionou e se aposentou, para se conceituar a essa problemática em termos de meio maleável também, né? Meio maleável é um termo da Milner, que René Roussillon retoma, depois Anne Brun, e a gente tem, a grosso modo, duas grandes escolas em Lyon que interagem, que têm ligação para pensar essa problemática dos objetos no tratamento analítico, né? Uma escola mais caesiana, com Caes e Claudine Vacheret, que enfatizam muito a dimensão grupal, a sinergia entre a associatividade, que eu vou nomear aqui como sensório-motor a partir da Anne Brun, já vou explicar isso, e a intersubjetividade, e uma escola mais de René Roussillon, Anne Brun, que vão aprofundar muito mais na problemática da sensorialidade e da simbolização, né? De fato, René Roussillon vai pensar que o uso desses objetos é muito útil para o que ele chama de simbolização primária, ali onde os processos são menos simbolizados, não são do registro da representação de palavra, né? Recobre esse amplo campo do negativo que a psicanálise francesa explora de modo tão múltiplo, né? Nesses momentos é interessante o uso de objetos, né? Então eu pus aqui o Roussillon porque o termo simbolização primária é dele, mas igualmente René Caes e Claudine Vacheret pensam o uso de objetos em grupos quando a gente está falando de patologias que falam de uma falência da capacidade do processo primário, né? Ali onde a capacidade de sonhar está em pane, diz René Caes, o uso de prótese se faz necessário. Então, o uso de próteses para a capacidade de sonhar. Isso diz respeito a algumas problemáticas psicopatológicas, então, somatizadores, pacientes de saúde mental grave, etc., mas isso diz respeito a aspectos não simbolizados que nos atravessam a todos, e isso diz respeito, o que é bastante relevante nesse momento, à problemática de elementos coletivos excessivos que dificultam a possibilidade de apropriação. Dito de outro modo, a dimensão coletiva do trauma, né? Então, em tempos de pandemia, a gente pensaria que grupos com objetos mediadores podem ter um valor muito grande. A gente tem trabalhado bastante nisso, eu e meu grupo de pesquisa,
E já deixo aqui, então, um convite para vocês, que depois eu vou passar o link no chat. A gente tem realizado um grupo com sonhos, semanalmente, quartas-feiras, 19 horas, um grupo aberto das 19 às 20h30. A gente partilha sonhos, conta sonhos e depois reflete sobre eles. A gente está se inspirando na técnica do Gordon Lawrence, do sonhar social, desenvolvida nos anos 80 na Inglaterra, ligada a Tavistock, né? Mas a gente vai se apropriando dentro desse referencial teórico. Então, para a gente, o sonho é um mediador e o sonho é interessante de ser usado nesse momento traumático, de valor traumático que a gente está trabalhando, né? A rigor, essa teoria não fala de trauma coletivo, mas ela fala de condições coletivas que favorecem o trauma individual, né? Digamos assim, que seria o que a gente estaria passando, né? Agora, tenho mais 5 grupos com profissionais do SUS que fazem um curso conosco na USP, dentro de uma parceria, que usam também objetos online, né? Usam sonhos ou música, né, em diferentes horários. Eu vou passar tudo isso porque a gente está precisando de gente, de frequência para esses trabalhos, né, para poder sustentar esses trabalhos. É uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e outros serviços, né? É uma plataforma, chama Autoestima, tem também atendimento psicossocial individual, tem inclusive gente aqui na plateia, Júlia, que está envolvida nesse projeto do Autoestima, né? E que, enfim, conforme for a conversa, a gente pode até abordar isso. E a gente está sentindo falta de divulgação nesse momento para tocar os processos. Muito, o sonho também, a gente tem usado muito porque ele vai muito bem no online, né? Então, agora falando da questão do grupo online, que acho que hoje em dia a gente não pode falar de grupo sem falar alguma coisa de grupo online, me parece interessante pensar o próprio online como uma mediação ou uma metamediação, né? E como tal, tendo algumas especificidades. De um lado, a especificidade ligada ao olhar, então a gente faz grupo online em plataformas como o Zoom, como o Google Meets, né? E você tem aí uma ênfase do rosto, você tem a pessoa falando que vê a si própria, e você tem uma perda da direção do olhar, todas coisas muito significativas e que trazem efeitos no grupo. Mas talvez a coisa que me pareça mais interessante nas experiências que eu tenho tido com online, tanto para grupo como para individual, diz respeito à possibilidade de entrar e sair sem muita mediação. E como alguns pacientes fronteiriços plasmam nessa massa de modelar que é a mediação online as suas questões de fronteira, né? Gente que cai misteriosamente quando o analista fala alguma coisa excessiva, desagradável, difícil, gente que nunca conseguiu ir para um atendimento antes, mas que de repente começa um atendimento online porque se sente mais protegido, né? Gente que começa a encenar no entra e sai, que o online permite de um jeito que o presencial não permite, as suas grandes questões, né? Porque é muito disso que se trata o uso de mediações, a possibilidade, né, de reviver, de viver, né, no uso da mediação, uma questão que, a partir do momento que ela vai acontecendo, ela pode ter posteriormente ser retomada como imagem, como palavra, né? Isso tem a ver com essa problemática da simbolização primária. E isso acontece pelo que Anne Brand chama de associatividade sensório-motora. Então, eu acho essa uma sacada genial da Anne Brand. A gente não associa só palavra com palavra. E a gente não associa, por exemplo, ao fazer uma atividade de dança espontânea, um psicodrama, uma massa de modelar, uma argila, a gente não associa em função de representações, a gente associa em funções de sensações, de percepções que se encadeiam uma na outra. Um movimento leva a outro movimento e você nem se dá conta, bom, não digo nem do porquê, mas teoricamente a ideia da Anne Brand é que não há uma representação por trás dessa conectividade entre os elementos. Ela também ela trafega entre diferentes vias sensoriais, fotolinguagem, uma estratégia de grupo com fotos, que o Claudine Vacherin trabalha muito. Você pede para os participantes escolherem uma foto a partir de uma pergunta e depois mostrarem essa foto, falarem dessa foto e um falar da foto do outro. E a partir de uma foto em que tem, um exemplo que ela dá, uma paciente mostra uma foto de uma casa no campo, no sul da França, e lembra da sua avó, e de que ao abrir
a porta do armário vinha aquele cheiro de lavanda. E aí diz a Claudine, somos tomados no grupo pelo cheiro de lavanda. A partir de uma foto vem uma percepção olfativa, vem uma percepção kinestésica, né? E uma percepção vai chamando outra, o movimento vai chamando outro. Associatividade sensório-motora. Novamente, vamos trabalhar psicanaliticamente com recursos de objetos, temos que dar espaço para a associatividade sensório-motora acontecer. A gente não pode nem dizer para as pessoas, se a gente quer trabalhar desse jeito, se a gente quer usar mediação para isso, faça uma coisa bonita, faça X ou Y, né? E nem tirar o tempo, né, que ela precisa para ir conectando uma coisa na outra, né? Para ir desdobrando essa associatividade sensório-motora. A gente faz uma proposta, a gente dá um estímulo inicial, por isso que eu acho que eu pus esse slide depois do Pichon-Rivière, porque eu acho que casa tão bem com a proposta do Pichon-Rivière, tanto que quando você tem um objeto, você sempre tem uma instrução inicial. Escolha uma foto que te evoque alegria e outra que te evoque tristeza, por exemplo, na fotolinguagem. Você sempre tem uma tarefa explícita quando você está trabalhando com o objeto, né? Mas você precisa dar tempo para a coisa se desenvolver. E você precisa se abster de intervir demais, de controlar demais, para que aquilo possa se desenvolver como associatividade, né? Bom, então Caís e Vacheré pensam muito que esse desenvolvimento como associatividade, ele é também um desenvolvimento intersubjetivo. Então esses grupos têm a ver com pessoas que têm dificuldade, né, quando a capacidade de sonhar está em falta, quando a gente tem dificuldade de sonhar. Esse grupo de sonhos que eu estava falando agora, uma das coisas mais interessantes dele é que ele estimula os sonhos. Você vem uma vez e você lembra mais dos seus sonhos, e você vem de novo e começa a resgatar uma capacidade imaginativa que você estava perdido, né? Que estava deixada de lado, que estava diminuída, né? São grupos que têm muito mais um objetivo de reanimação dos processos inconscientes do que de interpretação. Aí tem toda uma discussão, né? A Anne Brun com René Roussion, eles vão fazer uma diferença entre interpretação no caso da simbolização primária e secundária, outros vão preferir não usar o termo interpretação quando a gente está falando disso, né? De fato, a interpretação no sentido mais clássico, psicanalítico, interpretando essas coisas como da ordem da projeção e lendo representações por trás, né? Olha, você está fazendo aqui uma massa de modelar que me lembra, que me parece, você está surrando a massa de modelar como você gostaria de surrar o seu pai. Esse tipo de intervenção nesses grupos pode, e frequentemente tem, o valor de interromper a liberdade associativa, interromper a associatividade sensório-motora, inibir a associação livre. Tanto que isso acontece nos dispositivos normalmente em espaços separados, né? No caso do sonhar, a gente faz algo parecido, mas a gente divide em 2 momentos o grupo. O psicodrama psicanalítico são 3 momentos. Quando você está jogando, cenando, você não interpreta, né? Então, na fotolinguagem você não interpreta em nenhum momento nesse sentido, né? Isso tem a ver com essa possibilidade de pensar que o principal é vivenciar a associatividade sensório-motora. É a livre associação que é o motor do nosso trabalho. A gente precisa deixá-la acontecer, né? Muito bem. Bom, então voltando para a questão do grupo e com Caes, né, e pensando os grupos verbais, a fala, né? No livro, a palavra e o vínculo, os processos associativos no grupo, René Caes coloca algumas questões interessantes. Uma é a relação entre associar palavras e representações a associar-se formando vínculo. Os processos associativos no grupo diz respeito tanto à associação a problemática da associação livre no grupo, né? Como é que você vai falando livremente no grupo, o que é esse livremente no grupo, quanto diz respeito ao processo de você se vincular uns aos outros. E todo o pensamento caesiano vai no sentido de que existe uma conexão entre essas coisas, né? Você associa representações, palavras, afetos, você se organiza psiquicamente em relação às organizações vinculares que você tem e faz. Portanto, quando você intervém numa organização vincular no grupo, você desequilibra a configuração psíquica e abre novos caminhos, né? É que isso fica mais claro, do meu ponto de vista, com o conceito de alianças inconscientes. Tem
Tem um livro do Caís só sobre isso, recomendo, está traduzido, e tem um artigo meu online também sobre isso, que depois eu passo, que pode ser interessante para quem tiver interesse, né? Então, com isso, René Caes vai pensar que existe um discurso, uma cadeia associativa, ele chama do grupo, dos subgrupos e de cada sujeito, né? Então ele diz, olha, num grupo você pode mesmo pegar o que o João disse e pegar só as falas do João no grupo e você vai poder ter algum entendimento de como se dá a associatividade no João. Mas você também pode pegar o que o João disse no começo do grupo, depois o que a Maria disse, depois o que o fulaninho disse. Você vai pegando uma sequência, né? Ele chama de cadeia associativa grupal. Quer dizer, há uma ideia de que cada fala abre ou fecha caminhos para outras, né? Se eu falo algo que nesse grupo, de algum modo, a gente co-construiu junto, que é melhor não abordar porque é difícil, não quero falar, sei lá, de sexualidade, não quero falar de morte, vou evitar esse assunto. Se o João começa a dar falar alguma coisa disso, a outra pessoa pode entrar logo depois desviando o assunto, por exemplo, né? E depois aparece de novo, porque aquilo que a gente tenta esconder aparece de novo, né? Então, tanto que muitas vezes o que a gente intervém no grupo é só pontuando isso, é só dizendo, olha, a gente começou falando sobre o que é a vivência na universidade, aí uma pessoa disse que era muito legal, muito agradável, a outra falou que às vezes sente que tem muita competição, e de repente, aparentemente sem razão e conexão nenhuma, alguém trouxe um assunto de um jogo de rugby, como eu falei antes. Na verdade, né, quando você recorta assim, você propõe que tenha uma conexão entre essas coisas, né? Bom, e o que isso redunda, então, né? O que isso implica em termos de escuta flutuante? Me parece que há menos estudo sobre isso, né? Há menos reflexão na área sobre o que é a escuta flutuante num grupo. Mas, com certeza, a gente fica atento às sequências dentro do grupo, né? Fala-se isso, depois fala-se aquilo, pensando que uma fala abre e fecha caminho para outras. Na verdade, a gente pensa que vão tendo vários feixes, e a gente vai retrospectivamente, muitas vezes, pensando que a fala do João tem a ver com a fala da Maria, que veio 4 falas depois, e a gente vai constituindo alguns feixes, né? Porque cada fala abre ou fecha caminhos para os outros. A gente tem que prestar atenção nessas diferentes cadeias associativas, né? Tem alguma coisa que, olha só o que o João está falando, ele é tão diferente do que ele tinha dito antes, olha só onde ele está chegando, no nível do sujeito, mas também no nível do grupo e dos subgrupos. Portanto, é uma escuta polifônica que precisa ficar atenta tanto a essas cadeias individuais e grupais, quanto aos subgrupos e suas relações. Bom, vamos agora para outro tema, né? Transferências. Transferência e transferências, a primeira questão, né? Primeiro, uma questão, né? O quanto a transferência pode ser pensada como um fenômeno espontâneo ou induzido pelo dispositivo. A gente tem, desde Freud, uma certa ideia da transferência como a exteriorização das problemáticas do neurótico, né? Quanto mais neurótico, quanto mais em sofrimento, mais se exterioriza. Mas tem um texto, Ida McAlpine, 1950, que fala, peraí, você, no tratamento clássico, divã, você põe o paciente num divã, pede para ele falar livremente, ele não te vê, ele fica deitado, e aí depois você pensa que ele está agindo tal como uma criança, transferindo contigo uma relação parental. Isso foi induzido, né? Você pôs numa situação regressiva, o dispositivo analítico para ela é um dispositivo regressivo, então ele é também produtor de transferência, né? É uma discussão bastante bem aceita hoje em dia, né? Em termos de complementação, né? O Roussillon, ele fala isso claramente, fala, bom, a gente tende a exteriorizar o que está em sofrimento, o que não está suficientemente simbolizado dentro de nós tende a se transferir, né? Mas também o ambiente, os objetos que existem, os objetos mediadores, né, também atraem isso. Ele tem uma frase, ele fala, é impossível associar a doçura de um seio sobre o fio de uma faca. Né? Bom, não sei se é impossível, mas ele me convence que é muito mais difícil se você fazer esse tipo de exteriorização, né? Então, isso é relevante para a gente no grupo, porque a gente vai pensar que o dispositivo de grupo ele induz uma certa modificação no funcionamento da transferência, basicamente por uma maior existência de objetos transferenciais,
né? E que cada um desses objetos tendem a estimular certos aspectos transferenciais, né? Não são neutros os elementos do dispositivo, como no fundo nenhum dispositivo é, inclusive, tampouco o dispositivo analítico freudiano clássico seria neutro, né? Do ponto de vista do que estimula na transferência. O que nos remete a um outro grande debate, que é, a gente pode falar de transferências no plural, talvez o mais importante, né? E aí eu quero falar um pouquinho do cenário francês, da psicanálise francesa, saindo de grupo, né? A psicanálise francesa convencionou o termo transferência lateral. Psicanálise francesa não lacaniana. Eu não conheço Lacan, então estou sempre falando, quando eu falo psicanálise francesa, eu estou falando de Dianzier, enfim, toda uma escola, Pierre Noyer, toda uma escola não lacaniana, né? A partir de uma tradução do Freud, né, para o francês, na qual Freud recomenda que o tratamento seja intenso, né, com uma frequência não muito grande, uma distância não muito grande entre as sessões, e que durante o tratamento, naquela época os tratamentos eram mais curtos, né, os pacientes se abstivessem de entrar em maiores detalhes das suas questões com pessoas fora, né? Freud dizia, tal como ficou na tradução francesa, que se isso acontecesse, a análise poderia se esvair por vias laterais. E os franceses pegaram esse laterais para pensar que se tiver outros objetos, inicialmente, né, outros objetos transferenciais além do analista, isso seria um esvair-se, né, da transferência, um esvaziamento da transferência, isso seria ruim para o processo terapêutico. Então, por muitos anos, existe uma visão na França de que deve-se considerar somente a transferência com o analista e que seria ruim que existissem outras transferências. Acho que é nesse contexto que eu entendo algumas discussões do René Caes, é nesse contexto que o grupo também sofre muito na França, né? Mas esse cenário vai mudando, né? O termo transferência vai se expandindo muito, né? Tem um número da revista da Sociedade Francesa de Psicanálise de Paris, só sobre transferências laterais, eu acho que é de 2008, em que isso apresenta, no quadro do tratamento individual, um panorama totalmente novo, com termo de transferência. Então, existem autores discutindo, por exemplo, a ideia de que, bom, você tem um paciente que você está atendendo e ele também está indo num psiquiatra, ele está atendendo uma criança que está indo na fono, não dá para desconsiderar que isso incida sobre a transferência e seria interessante pensar em termos de lateralização, né? Tem uma transferência com o psiquiatra, tem uma transferência com a fono, tem uma transferência comigo, né? Ou há uma argumentação que a multiplicidade de objetos transferenciais seria especialmente útil nos casos em que a gente está se havendo com dificuldades de simbolização. Então, a simbolização primária, né, o registro a partir de percepções, registros mais corporais, difusos, né, que aparecem na associatividade sensório-motora, eles seriam favorizados quando há uma multiplicidade de objetos transferenciais, né? A lateralização da transferência ajudaria o processo de simbolização. A lateralização da transferência diminuiria, sim, a intensidade da transferência com o analista, mas isso nem sempre é ruim. Em alguns casos, isso pode ser um manejo bom. Por exemplo, é um manejo esperado no final da análise, que no final da análise haja um crescimento da transferência lateral com outras figuras fora, né? E por aí vai, uma série de discussões e um uso cada vez mais amplo do termo transferência. Há autores que falam de transferência sobre o enquadre, sobre a psicanálise, a transferência sobre a palavra para que o processo analítico possa acontecer e etc. Né? Bom, como é que se dá essa questão da multiplicidade dos objetos transferenciais nas tradições psicanalíticas de grupo? Você tem de um lado os americanos, que como eu falei, né, Yalom é o grande nome para lembrar-nos que existem ainda psicanalistas americanos trabalhando com um grupo, né? Muitas vezes não considera, o próprio Yalom não dá muita importância para a questão da transferência. Então, existem processos que podem ser descritos como projeção, introjeção e outras coisas, mas eles não usam a transferência como uma categoria importante. Os Fouquesianos, os grupos analistas Fouquesianos usam e fazem uma distinção entre transferência que eles grafam com T maiúsculo, que seria a transferência com o coordenador, com o analista do grupo, e as transferências com T minúsculo, que seriam as transferências entre os membros do grupo.
E os franceses estão nessa de múltiplos objetos transferenciais, né? Caes conceitua isso como difração, por isso essa imagem que eu coloquei aqui, né? Com difração ele quer trabalhar com a ideia de que não é uma diluição da transferência, mas que uma transferência que estaria numa figura central na análise individual, no grupo, o grupo seria tal como um prisma que permitiria a transferência se difratar em diversos objetos. Não seria, portanto, uma mudança de redução ou de esvaziamento, mas há uma mudança de qualidade nessa transferência, com possibilidades, então, de enxergar coisas que não eram enxergadas antes, etc. Os franceses, eles se apoiam muito no texto de um italiano, curiosamente, na Itália, que é outro centro importante dos estudos de grupo, né, e psicanálise, com muita influência pós-bioniana, né, eles não trabalham com essa ideia de múltiplas transferências normalmente, né? No Brasil, o livro do Cláudio Neri, Manual de Psicanálise de Grupo, acho que é o maior representante, o maior texto que já foi traduzido, que resume um pouco essa perspectiva italiana. Bom, mas é um italiano, né, que escreveu um texto clássico nos anos 70, tornado clássico dentre os franceses e também muito usado pelos argentinos, que distingue 4 objetos transferenciais, eu prefiro até pensar como categorias transferenciais, e não são exaustivos, isso fica claro hoje em dia. Então, eu vou falar aqui de 6 objetos para vocês, né? A transferência com coordenador, evidente, né? A transferência com grupo como totalidade. Esse nosso grupo é lindo, é maravilhoso, aqui eu me sinto protegido. Esse grupo me remete me assusta, eu não quero fazer terapia de grupo porque é difícil. Aí você começa a conversar. Eu lembro de uma usuária no serviço de saúde no qual eu trabalhei, que não queria entrar de grupo de jeito nenhum. Fomos conversando e ela começou a falar de como as relações familiares dela eram muito difíceis e tudo que ela queria era sair de perto da família. Curiosamente, o Bejarano diz que a imago familiar seria muito importante na organização da transferência do grupo como totalidade, né? A gente vai vendo transformações, como o grupo vai se autorrepresentando, né? A transferência com os colegas do grupo, né? É evidente, a gente vai se perguntando, um membro do grupo se irrita quando o outro, fala, né? Que lugar transferencial o colega que está falando ocupa para quem está ouvindo, né? Estou aqui lembrando de uma passagem de um grupo terapêutico que eu faço lá na USP, e uma mulher começou a ficar... parece que está chegando, sabe? Mas, basicamente, ela ficou irritada com o que um senhor estava falando da relação com a mãe dele, e aí eu pergunto, e a relação com a sua mãe? E aí ela vai, então, poder se apropriar do que estava irritando dela nessa questão, né? Essa mesma paciente, ela ficava muito nervosa com o que uma outra mulher falava no grupo, até que eu também fiz uma intervenção desse tipo, mas o que é seu, né, que ela desperta, né? E às vezes a gente se surpreende, às vezes aquele menino mais jovem no grupo está ocupando o lugar de mãe para outra pessoa do grupo e etc, né? E a gente vai percebendo essas coisas. E a transferência, diz o Bejarano, com fora do grupo. Um dos exemplos que, na verdade, o Fumagalli, um argentino, diz, é com a instituição. Você faz um grupo, por exemplo, num CAPS, e você tem movimentos no grupo que dizem respeito ao que está fora, aos quadros diretivos da instituição. Mas poderia ser em relação à cultura, à política e etc, né? O Bejarano, ele só diz, quando ele fala dessa última categoria, ele basicamente diz, o grupo tenta guardar para si o que tem de bom e jogar para fora o que tem de ruim. E a transferência com fora do grupo normalmente é carregada de tintas negativas, né? Eu adiciono aqui a importância da transferência com objeto mediador, se a gente for usar uma massa de modelar, alguma coisa. Para o Roussillon, René Roussillon, a transferência com objeto mediador é marcada pela transferência com objeto primário. Sujeitos tendem a reviver na relação com objeto mediador, né, a relação com a figura de cuidado inicial, e suas falhas, porque a gente revive o que está em sofrimento, né? Por isso também a gente fala tanto dessas falhas.
Isso não quer dizer que não exista, né, como Bernard Chouvier coloca, quando a gente está falando de objetos, a possibilidade de ver a transferência com objeto como uma lateralização da transferência com coordenador. Ou seja, a gente endereça a nossa produção. A gente faz uma massa de modelar para o coordenador. A gente escolhe uma foto e fala alguma coisa dentro do contexto da relação transferencial que a gente tem com o coordenador. Por aí vai. A transferência com a tarefa, eu acho que eu não vou me deter. Eu tentei conceituar isso é parte do meu trabalho, né? A transferência com a tarefa como uma força que atrai para a dramatização, no aqui e agora do grupo, os aspectos inconscientes ou pouco simbolizados das questões sendo tratadas. Então, se você propõe para um grupo de universitários discutir como é que está a universidade e, de repente, eles começam a brigar um com o outro por causa de, sei lá, diferenças de opinião política ou porque não gosta da roupa ou qualquer outra coisa, você pode fazer a hipótese, né, de que eles estão, na verdade, te comunicando como a vida universitária está sendo uma grande briga para eles, né, como se encena ali no aqui e agora, né, coisas que não conseguiram chegar à possibilidade de serem ditas, né, naquilo que você propõe para ser feito. Uma questão é a contratransferência, né? Se a transferência é difratada e você tem uma equipe de coordenação, então a questão da contratransferência ela nos remete a essa problemática da equipe de coordenação. Frequentemente em grupo a gente trabalha em equipe, né? Então o grupo se coloca também do lado da equipe profissional, né? Tem toda uma vertente de estudo por aí, que hoje não vou entrar, que eu particularmente também acho muito interessante, tem algumas produções no meu grupo de pesquisa que eu indico, né? O mestrado da Luciana Lafraia, do Gustavo Chiesa, né? Da Marina Cohen, são alguns artigos que estão para sair sobre isso que refletem, né, pesquisas psicanalíticas sobre o funcionamento das equipes na sua relação com a clientela e com a instituição. Mas aqui hoje a gente está falando de grupo e estamos falando de coordenação ou coterapia, né? Trabalhar junto com outro analista, muito pouco pensado no nosso campo. René Caes tem um grande conceito, e eu acho que nos ajuda muito a pensar isso, que é o que ele chama de intertransferência, que no fundo é a condição da contratransferência, entendida duplamente como resistência e como comunicação, tal como a gente vê na tradição, né? Acho que tem aí uma influência do lugar da contratransferência na escola de Budapeste importante, tem uma influência não muito nomeada, mas muito clara da Paula Haim, com o texto dela sobre a contratransferência como comunicação, né? Para citar aí autores da prática individual, né? E ele propõe isso, então vou ler aqui que eu acho bem interessante. Na situação psicanalítica de grupo e para cada analista trabalhando em equipe, a intertransferência de um analista é composta por sua contratransferência em situação de grupo, que possui as mesmas características da contratransferência na clínica individual, e de sua transferência sobre os seus colegas, sobre a própria equipe, sobre a instituição instituinte. E ele propõe que se faça que a equipe, ao acabar um grupo, possa conversar para fazer o que ele chama de análise da intertransferência, né? Que é poder dizer o que cada um sente e pensa, a partir da experiência do grupo, mas também o que sente e pensa um em relação ao outro. Esse é um ponto interessantíssimo, né? A ideia do Caes que a gente revive na nossa relação de equipe questões que são comunicadas pelo grupo. Portanto, a contratransferência, quando a gente trabalha em equipe, não diz respeito só ao que eu sinto, ao que o outro sente e o que a gente pode pensar a partir daí, mas ao que eu sinto em relação ao outro, né? Preciso pensar um pouco, um exemplo óbvio, se você pensar no suposto básico de acasalamento do Bion, o pairing, né? Acho interessante que em inglês é pairing, né? E que ele fala de que o grupo, como forma de proteção às angústias mais primitivas, constitui um clima em que tem uma alta intensidade sexual e uma tendência a formar pares. Então, não é estranho pensar, por exemplo, que uma equipe que intervém num grupo que esteja em suposto de acasalamento possa experimentar um acasalamento da equipe, né? Um apaixonamento recíproco da equipe, por exemplo. Ou o contrário, num suposto básico de ataque e fuga, e a equipe começa a brigar, os co-coordenadores comecem a brigar e ficar com raivas uns dos outros.
A gente poder pensar que isso é comunicação e o que se joga, o que se encena entre a gente pode ser uma comunicação, é sempre um caminho bem interessante nesse sentido, né? Lembrando também da difração, né? Então, se o grupo difrata, ele frequentemente deposita aspectos transferenciais diferentes no coordenador X e no coordenador Y. O coordenador X pode ser visto como aquele, sei lá, potente, que fala coisas que têm a ver, e o Y pode ser visto como aquele que está lá aprendendo, ou qualquer coisa do tipo, né? Isso suscita sensações contratransferenciais diferentes. A difração explicaria muito bem porque você sai de um grupo e você sente que o grupo estava em contato com seus problemas, estava pouco defendido, estava podendo trabalhar, e o outro coordenador sente que não, que o grupo estava extremamente defendido, que foi tudo uma coisa falsa. Não quer dizer que um ou outro esteja errado, pode querer dizer que a transferência estava difratada e que ambos aspectos são do grupo. Quanto mais difratada, e alguns autores vão até usar outros nomes, vão falar de clivada, por exemplo, fragmentada, para falar de registros não neuróticos dessa transferência, isso gera uma contratransferência em que fica mais difícil para a equipe poder fazer a ponte entre as diferentes percepções, né? Mas quando a gente discorda, teve sensações diferentes no pós-grupo sobre a experiência do grupo, isso pode dizer dos lugares transferenciais diferentes que a gente foi colocado pelo grupo, da difração e de coisas que estão difíceis de serem integradas para o próprio grupo, né? Difíceis para a equipe integrar, difíceis para o grupo integrar. Coisa mais complicada, tem um texto, vou indicar daqui a pouco, que acesso livre na internet, que resenha todo o percurso do conceito no CAES, que também permite que vocês possam, então, ir aos originais. Ele começa a escrever sobre isso em 76, o último texto que eu conheço sobre isso é em 2004. Fantasias. Estou aqui pensando um pouquinho no tempo. Bom, em Laplanche-Pontali a gente lê que a fantasia em psicanálise é algo da ordem de uma encenação imaginária em que o indivíduo está presente e que figura, de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos, a realização de um desejo, em última análise, de um desejo inconsciente. Eu quero sublinhar aqui com vocês, a gente não vai ter, enfim, ficam as referências para quem quiser, né? Mas não vamos poder esmiuçar muito, mas quero sublinhar o caráter dramático da fantasia nessa apresentação de Laplanche-Pontali. A fantasia é, assim, uma cena, um enredo, um pequeno roteiro que se desdobra imaginariamente, visualmente, né? E isso remete a uma afinidade entre a estrutura da fantasia, vários personagens compõem uma cena, e a estrutura do grupo, né? Isso permite com que, frequentemente, a gente veja a fantasia se encenando no grupo, né? Nesse ponto de vista, o grupo, a multiplicidade de atores do grupo é um ótimo meio maleável para configurar as fantasias. A gente vê, nesse exemplo fictício que eu dei, de repente você pergunta para um grupo de estudantes como é que está a relação com a universidade, eles começam a brigar entre si. E você pode imaginar que tem uma fantasia ali de que só existe lugar para um, por exemplo, e que tem que se brigar até sobrar um só. Ou um grupo começa a expulsar os membros sucessivamente, e pode indicar uma fantasia desse tipo, né? A gente vê, não é que as pessoas vão levantar para dramatizar, né? A não ser que você esteja trabalhando com psicodrama, mas você consegue ver, e acho que a palavra ver é importante aí, você vê que alguns pacientes assumem um certo papel, outros assumem outro, e você tem que se perguntar sobre que cena que eles estão jogando, né? Você tem alguns modelos para pensar isso. Você tem o casal Barranger com a questão do campo, como eu já tinha comentado. Aliás, eles se apoiam no Pichon Rivière para falar nesse texto sobre a fantasia partilhada da sessão, né, num contexto individual, mas a fantasia partilhada entre analista e analisando. Você tem o Ezeriel com o conceito de ressonâncias fantasmáticas. Você tem o Didier Anzier dizendo que, enfim, há um certo acordo inconsciente em torno de uma fantasia no grupo, porque por mais que ela não expresse a fantasia de todos, é interessante aos membros do grupo aderirem a uma fantasia para diminuir a excitação do grupo, né? Isso se combina com um modelo do CAES que vai falar, olha, de uma estrutura originária, vai remeter aí ao Batse numa criança, no Freud, para dizer que, num certo nível de organização psíquica, as fantasias se estruturam de um modo em que importa o enredo e não o lugar ocupado.
né? Bate-se numa criança, o paciente se identifica com quem bate, se identifica com a criança, só tem lugar para um, você pode se identificar com quem expulsa, com quem está sendo expulso, e é isso que permite que a fantasia seja dramatizada no grupo, né? Porque inconscientemente você, num nível mais profundo, circula os lugares e preserva a estrutura do enredo, né? Bom, o analista frente ao grupo, já estamos aí caminhando para uma finalização, né? Bom, primeira coisa é que o que faz o analista frente ao grupo? Muitas vezes não faz nada, não deve fazer nada, deve se segurar para não atrapalhar, para ter associatividade acontecendo no grupo. Não é novidade isso. Presença reservada, Luiz Cláudio Figueiredo conceituou tão bem isso. Análise individual também, a gente tem um jogo, né, como o Luiz Cláudio Figueiredo fala, entre dar espaço para o outro, todos os processos de cuidado, na verdade, e poder, em horas que a gente é convocado a intervir, né? No grupo talvez seja mais importante esse dar espaço, porque a transferência e a contratransferência do grupo são de tal ordem que nós somos convocados a sermos usados como peça resistencial do grupo. Diz o Benjarano que o líder é o líder da resistência, e o analista é convocado para esse lugar. Então o grupo fica todo em silêncio, querem que o analista fale. O Bion, que fazia esse papel de não intervir no grupo, era chutado dos grupos, né? O grupo pede um analista que o ajude a se defender, né? Então, muitas vezes é muito ativo a gente ficar em silêncio, né? Agora, outras horas a gente tem que intervir, né? Se, por exemplo, uma paciente começa a brigar com outra num grupo terapêutico, você precisa impedir esse excesso de agressividade de algum modo. Às vezes, muitas vezes, você faz do jeito que eu falei há pouco. Afinal, você está falando dela ou de você? Por que ela te irrita tanto, né? Por que ela te faz você ficar nervosa assim? E aí, frequentemente, o paciente já começa a pensar em si mesmo, né? Porque, no fundo, é isso. É um jogo para despertar coisas, né? Bom, agora a presença implicada, então, vai nos levar a interpretações na transferência com a tarefa e manejos, né? Interpretação é um termo que gera um tanto de dúvida. Como é que você faz uma interpretação para um grupo todo? Então, a primeira coisa é que vamos separar dois sentidos de interpretação. Um é a atividade da Deuyton, é a capacidade que todo aparelho psíquico tem de criar sentido. Isso não é o analista que faz, isso é o paciente que faz. Se você pegar o desenvolvimento da teoria da interpretação do Freud, e o Anzia tem um belíssimo texto sobre isso. Aliás, Anzia é uma figura ótima para falar dessa passagem do divã ao grupo, porque ele transita muito bem nesses espaços do individual e do grupal, né? Então, ele tem, por exemplo, um texto de interpretação no grupo e ele tem um texto de interpretação sobre o Freud, né? Então, se a gente for acompanhar esse contexto da interpretação do Freud, a gente vai ver que vai se tornando claro que a interpretação é um movimento do sujeito, né? O analista interfere com proposições em certos momentos, considerando a transferência, mas é o sujeito que vai construir um conhecimento para ele, né? No grupo, o tempo todo, a vida, a gente está o tempo todo condenado a construir sentido. É o nosso aparato para dar sentido, né? Aparato zu deuten, que o Caís retoma do Freud, né? Para falar disso, a gente está o tempo todo construindo sentido, né? As interações no grupo interferem nos processos de construção de sentidos. Mas, no fundo, o que a gente vai pensar como interpretação é a interpretação que cada um pode construir para si, né? Claro que o analista intervém, propondo alguma coisa que incide sobre esses processos. E aí eu vou sublinhar que, evidentemente, no grupo, a gente vai privilegiar as interpretações sobre o que acontece aqui e agora no grupo, né? Na transferência. Existe um debate sobre isso no atendimento individual. Estou aqui pegando o texto da Heisenberg-Malcolm, que retoma esse debate de um modo interessante. Você deve interpretar geneticamente, olha, para um paciente de individual, você está fazendo isso porque na sua infância aconteceu assim, assim, assado? Ou é mais interessante, suficiente ou uma possibilidade simplesmente interpretar na transferência? Olha como você está me tratando, parece que você sente que não pode ser amada por ninguém, por exemplo. Não sei, né? E a Heisenberg vai defender essa ideia de que essa interpretação no aqui e agora, na sessão individual, ela é muito potente também, porque ela se dá sobre o terreno da transferência, sobre aquilo que está afetivamente vivo. Evidentemente, é isso que a gente vai poder fazer no grupo. Num grupo terapêutico de longa duração, com
até normalmente 8 pacientes, a gente também faz algumas interpretações individuais, sim, genealógicas, retomando a história dos pacientes. Mas a potência do grupo está justamente nesses momentos em que se encena alguma coisa em comum, em que a gente captura alguma coisa em comum e que a gente fala disso, né? A gente nomeia uma fantasia, a gente recorta uma cadeia, né, que vem de discursiva, né? E aí os efeitos que isso vai ter na construção da Deuton de cada um, a gente não sabe muito bem, né? A gente pega um nó que o grupo forma, revela esse nó e a gente acompanha, dando as condições de associatividade, como cada um vai se apropriar daquilo, né? Então é assim, né, que a gente chega aí num final, retomando um pouco a história dos objetivos da análise. O que seria, né, uma proposta psicanalítica de grupo, de atendimento do contexto psicoterapêutico, né? Diz o Caes, olha, não basta, só que isso ele vai dizer para toda análise. Ele vai dizer, olha, Freud falava, né, wo es wahr soll ir werden, onde o eu está aqui, onde o isso está, né, onde o id está, que venha o eu, né? Essa ideia de uma ampliação do eu, de um tornar consciente o inconsciente. E o Caes vai falar, olha, toda análise deve visar também que o eu se separe das formações estruturantes e alienantes do grupo, e aqui no grupo no sentido amplo, né, das nossas relações na vida, para assumir-se como herdeiro de sua história tecida na intersubjetividade. Essa é uma frase que remete a uma concepção do sujeito em Caes e que tem aí uma certa complexidade, mas ela também sugere como dispositivo de grupo pode ser um dispositivo que favoreça essa possibilidade da gente promover processos de singularização e apropriação de si próprio, né? Dentro de uma perspectiva psicanalítica, então, no grupo a gente está justamente para poder reeditar, né, algumas alianças alienantes que nos perpassam, para poder colocá-las em análise, para que assim a gente possa, né, se tornar herdeiro dessa nossa história tecida na intersubjetividade. Isso pode acontecer em outros dispositivos, mas o dispositivo analítico de grupo é bastante compatível com essa perspectiva, né? Então, assim, eu encerro a minha apresentação. Eu vou colocar no chat uma lista de coisas que eu comentei aqui, com links para quem quiser, né? E a gente abre para conversar. Obrigado. Bom, pessoal, quem tiver interesse em fazer perguntas, tá? Basta sinalizar através do ícone de mão levantada que fica disponível na lista de reações, tá? No rodapé da página do Zoom tem um ícone, se eu não me engano é o penúltimo, que fica, né, que você clicando ali vão aparecer as reações, tá? E ali tem o ícone de mão levantada. Só clicar ali vai gerar uma sequência para a gente vai abrir no microfone de acordo com essa sequência, tá? Nós já temos a primeira pergunta, que é o Ricardo que vai fazer. Ricardo, eu vou liberar o seu microfone aqui. É só você clicar no ícone do microfone aí no seu dispositivo. Pronto. Ok, tá me ouvindo? Uhum. Posso falar? Ok. Uhum. Pablo, primeiramente, parabéns pela fala e pela exposição estética aí, muito bacana. Eu fiquei curioso num ponto, quando você passa pela atenção flutuante. Porque quando você volta ali para os textos técnicos, especificamente ali de 1912, recomendações ao médico para um tratamento psicanalítico, Freud fala muito sobre você não ficar preocupado em anotar nada, não decorar nada, não ficar preso a um ponto, porque você acaba com isso deixando algo importante passar. E aí, num grupo, eu fiquei pensando a questão da atenção flutuante. São tantos pontos sendo trazidos pelo grupo, como que você não se prende a algo e perde algo importante do grupo? Ou você pré-seleciona isso e se surgir algo importante, você está naquilo ali e vai trabalhar aquilo no grupo? Porque, sabe, a questão da atenção flutuante que ele coloca nos textos técnicos, como fica isso num grupo? Mesmo você explicando que você tem que rearranjar toda a técnica, aquela coisa toda. Né? É isso. Obrigado.
Oi, só para eu entender, porque eu não consigo falar, né? Você tem que me autorizar. Então, como é que vocês querem fazer? Várias perguntas ou eu sinalizo de algum jeito que eu quero falar? Por enquanto, só tem uma pergunta, Pablo. Só essa do Ricardo mesmo. Não, tudo bem. Só quero combinar algum jeito que eu possa falar, que eu possa sinalizar que eu quero falar, Eduardo. Eu levanto a minha mão, tá? Pode ser, pode vai ser. levantar a minha mão. Só preciso dizer, tá bom. Não, obrigado, Ricardo. Eu tenho pouco o que falar, porque de fato é um ponto mais que eu estudei menos e que eu acho que desculpa, Leandro está me dando, daqui a pouquinho eu volto aqui no chat, deixa eu ver, Ricardo. É um ponto que eu acho que eu precisaria estudar mais. O que eu acho que acontece é que a proposta keynesiana deixa isso mais complicado, porque antes de Keynes você tinha um movimento do grupo como totalidade, né? Então você tinha essa ideia, no Brasil era comum, na herança que a gente teve, nos anos 60, 70, os cursos de formação falarem, você sempre interpreta o grupo como totalidade. O grupo está feliz, o grupo está triste. Então quando você antropomorfiza e torna o grupo como um sujeitão, né? Isso resolve, né? Você não tem tantas variáveis. Agora, quando você pega a problemática do Caes, que ele introduz, a Ana Maria Fernandes, na Argentina, eles fazem uma ótima discussão também contextualizando historicamente. Eles falam, olha, aquilo que pode ter servido por algum tempo, que era interpretar o grupo como totalidade, em épocas de globalização, onde o maior problema é a crescente homogeneização, o grupo precisa poder ser produtor de singularidade, produtor de diferenciação, né? Então, há e o pensamento do Caes, ele se afina muito com essa ideia de que o grupo é um espaço de apropriação de singularização. Mas, para fazer isso, você começa a ter que prestar atenção no grupo, nos subgrupos, nos sujeitos singulares, e às vezes intervém nesses diferentes níveis, né? Então, eu acho que você coloca uma questão muito boa mesmo, é uma questão para mim. Eu, estudando isso, vejo que eu fico muito cansado, querendo tomar notas e meio preso na minha livre associação, muitas vezes, ainda que outras tantas vezes, realmente as coisas pulem aos olhos de algum modo, e você tem uma sensação meio global, você tem uma percepção, você olha para. De repente, eu estou lembrando aqui, esse grupo que eu faço, terapêutico lá na USP, ao longo desse ano, teve um dia que estava tendo um movimento de entrada e saída muito curioso. As pessoas entravam no Google Meets, caíam, depois entrava o outro, e aí uma paciente lembra de uma história, aparentemente sem nenhuma relação com o que estava acontecendo no aqui e agora, de um dia que ela foi para a praia e com o pai e resolveu dar uma volta no quarteirão, pensando que ela sabia qual era o carro do pai, que estava guardado na garagem. Quando ela acabasse o quarteirão, ela ia chegar na casa dela de volta. Ela era pequena. O pai ficou desesperado e saiu de carro procurando-a. Como o carro não estava na garagem, ela não sabia qual era a casa, né? E, de repente, essa história, no final, ela encontra o homem do saco e decide ir atrás do homem do saco. Curioso, né? Como as pessoas constroem seus significados. Ela fala: minha mãe dizia que o homem do saco pegava as criancinhas e levava. Então eu pensei que devia ter um monte de criancinha. Então eu segui o homem do saco para encontrar as outras crianças, né? E aí ela é encontrada. Mas essa história, de algum modo, figurou o que estava acontecendo no aqui agora do Zoom. As pessoas entravam, chegavam, ó, fulaninho tá aí. Não, caía. Não, depois voltava. Né? Então, ela remeteu uma história que a lembrava essa coisa de ficar circulando, procurando, não achando, que figurava ali, né? E isso, por exemplo, me veio, essa ligação entre as duas coisas, me veio de modo, assim, atenção livre e flutuante. Estava ali ouvindo e, de repente, falei, poxa, peraí, uma coisa tem a ver com a outra, né? E propus. Mas é verdade que eu tenho uma questão com isso. Do jeito que eu tenho lido Caes, essa questão se coloca, porque é tanta coisa para você prestar atenção que muitas vezes ela se coloca, não sempre. Acho que tem uma coisa de prática que você também vai flutuando entre esses diversos níveis, mas é uma questão que eu acho bem importante, bem interessante. Vou passar para a próxima pergunta, que é a Júlia.
só liberar o microfone, Júlia. Pronto. Ok, obrigada. Bom, obrigada. Eu não estava achando aqui a coisa de levantar a mão. Bom, Pablo, obrigada aí por essa exposição. Bom, eu faço mestrado no IPUSP, né, justamente aí com o René Caes de fundo, e o meu trabalho é com migrantes. E um dos pontos que aparece, né, enquanto eu vou levantando aí essa questão, é o ponto da cultura, né, que é essa cultura que vai definindo quem nós somos, quem nós não somos, quem é o outro, quem sou eu. Como é que fica isso, né, enquanto o analista ou coordenador do grupo se depara com um grupo de imigrantes, né, que também trazem essa relação que pode ser uma relação de estranhamento também, né? Então, eu queria saber, né, o que você poderia dizer a respeito do trabalho específico com essa população. Eu tenho supervisionado os atendimentos de grupo a migrantes pelo projeto Pontes do SEDES, né? A Lisete está aqui, acho que talvez tenha outras pessoas do projeto. No caso, são migrantes já estabelecidos que o grupo acontece em português. Então, de um lado, tenho essa experiência. De outro, tem uma questão para ligar aqui com o nosso objeto, né, que é a questão do grupo. René Caes argumenta que o grupo permitiria pôr em teste algumas hipóteses freudianas sobre a cultura, né? Algumas questões que se pensa sobre a cultura em Freud ficariam sem o lastro de uma clínica, e o grupo, ao permitir trabalhar o grupo, casal, família, ao permitir trabalhar os vínculos, permitiria pôr em trabalho as formulações freudianas sobre a cultura. Isso faz com que, não à toa, Caes, mas outros autores grupalistas tenham muito o que dizer sobre a cultura, né? Então, de fato, se você pegar Pichon Rivière, ele tem todo um pensamento sobre o contexto, né? Os grupalistas, de um modo geral, se anteciparam a esse renascimento ferenziano contemporâneo, né? Nesse sentido de pensar muito a relação com a cultura. Tem um livro clássico do Caes, né? O que ele organiza, que é o Diferença Cultural e Sofrimento da Identidade, em que ele conceitua a cultura como uma diferença de terceiro tipo entre a diferenciação sexual e a diferenciação genealógica, se não me engano, né? Não é um assunto que eu tenho estudado ultimamente. Tem essa problemática toda da cultura como um reservatório de jaditos que permite a enunciação. Então, quando a gente fala da situação social de valor traumático, que impediria o funcionamento do pré-consciente, do processo primário, e, portanto, recomendaria-se o uso de objetos em grupo, a gente está justamente nessa ideia de que a cultura falha nessas horas. O que é o valor traumático de um evento coletivo? O valor traumático de um evento coletivo numa leitura caesiana é quando a cultura perde a sua capacidade de sustentar o funcionamento do processo primário dos seus sujeitos, né? Acontece alguma coisa que é um desajuste e que isso se impede. E aí o grupo se propõe como um lugar de recostura disso, né? Como uma potência de recostura. Então esse acho que é um caminho, porque acho que a sua pergunta me convoca aos estudos caesianos e grupalistas de um modo geral sobre a cultura, que tem uma especificidade, né? Em termos de clínica, o que me parece é que a gente vai vendo o grupo como um espaço de apropriação dessa herança, na linha da última frase que eu coloquei do Caes, né? Então, por exemplo, né, a questão no Projeto Ponte, a gente estava falando essa semana mesmo de uma cena de grupo em que eu propus que existiria naquele grupo terapêutico que eles estavam atendendo uma fantasia de exploração. Alguém explora alguém, né? E que isso estaria circulando no grupo, né? E uma das colegas, a Liliana, que, enfim, também é minha doutoranda e pesquisa o assunto, prontamente relacionou com o fato de que eram todos migrantes latinos carregando um histórico de colonização de exploração, né? Então, nessa perspectiva, o grupo com migrantes poderia ser um lugar, né, de reapropriação da história que nos atravessa e nos constitui,
que é, enfim, uma vertente geral do CAES para todo o trabalho analítico. A frase do Goethe, que o Freud cita, aquilo que você herdou, conquiste-o, né? Eu acho que é muito interessante, nesse sentido, a gente pensar a especificidade brasileira, né? Esses processos de migração sul-sul, né? E como isso se coloca nesses processos de grupo e nesse processo de reapropriação. A gente teve um texto publicado na Percurso, né, com o pessoal do Ponte, tematizando mais o fato da gente usar o português. São migrantes, aparece de repente um japonês, um europeu, mas tem a maior parte deles são hispânicos e africanos, né, latino-americanos e africanos. E eu faço a hipótese que só faz sentido trabalhar com a língua do país porque não é uma língua vivida como uma língua colonizadora para eles, porque a gente também tem a mesma história, né? Então eu acredito que trabalhar em português com migrantes seja muito diferente do que trabalhar em francês com migrantes na França, seja uma outra coisa, né? E daí, enfim, derivam muitas questões sobre a idealização no processo de migração, idealização, alguma coisa que se conecta muito com grupos, se a gente pensar em psicologia das massas, né, em análise do eu. Enfim, algumas ressonâncias, Júlia, a gente pode pensar mais, mas eu acho que vai nos chamando para a problemática da cultura, né, da possibilidade de criar algum espaço intermediário no grupo intercultural, né, como uma espécie de uma suplência de um continente cultural que pode ser algo interessante. Mas são questões que têm aí uma especificidade grande, né? Você tem, de um lado, também a etnopsicanálise, com alguns experimentos grupais, né, de trabalho em psicanálise e grupo, e você tem algumas coisas nessa literatura, esse próprio livro do Caes, né? Eu falei da língua, a Olga Correia, que é uma argentina, teve essa experiência de fazer um grupo operativo na França, que está relatado nesse livro, e a questão da relação com a língua francesa como uma língua de poder, né, de dominação, foi um dos analisadores, né? Mas, enfim, acho que a gente tem, só para começar, estou pensando também. Eu acho que tem uma lacunazinha, na verdade, sabe? Porque você tem a etnopsicanálise de um lado e você tem os estudos grupalistas que pouco se aproximam, né? Então você tem uma lacunazinha e você tem algumas coisas muito interessantes sendo produzidas nesse campo do trânsito de culturas. Estou lembrando de um amigo também que é da Nova Caledônia, que trabalha na Nova Caledônia, então você é um território francês de ultramar, né? E os ajustes de grupo que ele faz na relação com a cultura das tribos ali, né? Nos atendimentos que ele faz, a importância da cultura nesse contexto, porque de fato você tem um grande problema que é o quanto que o dispositivo de grupo carrega os aspectos culturais específicos, né? Então, coisas que você deve saber muito bem, mas, por exemplo, a questão da livre associação no grupo, como que é quando você está, como eu tive, na Nova Caledônia, junto com uma tribo, onde as mulheres só podem falar depois que a mulher do chefe fala. Antes elas não podem falar. Então você fala livre associação, mas tem um código cultural que não permite, né? Ou que permite que os mais velhos possam falar, os mais novos escutam, né? E uma série de outras coisas que põem muitos desafios para a gente e que eu penso como eles devem interferir nesses imigrantes que chegam aqui também, na própria possibilidade. Agora, também no atendimento individual isso também vai de algum modo ser jogado, né? Eu acredito, teoricamente, teria razões para acreditar que o grupo seria um espaço privilegiado para encenar e poder ver e analisar essas dimensões culturais que seriam transferidas para dentro do grupo. Podemos passar para a próxima pergunta? A pergunta quem vai fazer agora é a Alba. Seu microfone está liberado, Alba. Boa noite, boa tarde. Obrigada, Pablo, parabéns. Excelente palestra. Eu queria entender como se discute a questão do fim da análise em grupo.
Também é uma questão, Alba, que interessantíssima. Eu precisaríamos, eu acredito, ter mais pesquisa sobre isso. E eu lembro só do Fuchs tratando disso diretamente, né? E tratando de um jeito que me pareceu um tanto superficial, né? Ele fala de ciclos e momentos de saída, ele vai argumentando que de tempos em tempos se abre uma janela para se sair ou não, né? Então, os grupos clássicos, é porque tem uma questão também, é que são muitos os dispositivos de grupo. A gente fala o dispositivo de grupo, mas na verdade é plural, né? Então, você tem dispositivos de grupo, no geral, os realizados em instituição, eles acabam muito sujeitos às próprias regras de instituição. Uma orientanda que trabalha com fotolinguagem dentro de uma enfermaria psiquiátrica. Eles ficam no grupo até terem alta, né? Os grupos ambulatoriais, de consultório e de instituições ambulatoriais, eles são realmente mais estudados pelos Fouquesianos. Mesmo na França, o próprio Caes não faz grupo assim, ele trabalha muito com esses grupos na instituição. Eu não tenho, assim, de um modo geral, a ideia seria semelhante, né? Ou seria parte do mesmo debate, tanto que o final de análise, quer dizer, o horizonte da análise, tal como eu coloquei ali para o Caes, é algo não só para o grupo, mas geral. Então, a gente poderia pensar que seria algo mais geral. Os dispositivos, o dispositivo clássico, né, psicanalítico de grupo, então reúne de 6 a 8 pessoas, normalmente, 1h15, 1h30 semanalmente, né? Por tempo indeterminado, e eles são lentamente abertas. Então, alguma pessoa sai e a outra entra. E aí se entende que algumas pessoas podem ficar muitos anos nessa análise e outras podem ficar muito menos tempo, né? Mas eu acho que você tem uma boa pergunta, né? Eu não vejo clara uma teoria de fim de análise necessariamente articulada, do meu ponto de vista, com as teorias de fim de análise individual, né? Mas como é que isso se veria no grupo, ou, enfim, como uma discussão sobre isso, eu não conheço, além do pouco que eu li do Fuchs sobre isso. Obrigada. Nós temos mais uma pergunta, a Nádia Carvalho. Nádia, eu vou desbloquear seu microfone, é só você clicar no ícone do microfone para você poder fazer a pergunta. Não, então, a minha pergunta é muito simples, eu só queria saber dos grupos que ele falou da USP, porque ele colocou os links aí, mas os da USP não tá. Eu queria só saber se tem esses links. Sim, eu coloquei os grupos abertos pelo programa Autoestima, e eu tenho um grupo que eu atendo na USP que é parte de um projeto de pesquisa, né? Então, ele tem enfim, agora estou revendo isso, mas nem sei se não sei como ele vai se dar, mas o acesso é via os critérios de pesquisa e ele já está formado. E eu tenho alunos que atendem em grupo na USP, né? A gente tinha um grupo de acolhimento na USP antes da pandemia, que era a porta de entrada para os grupos terapêuticos. Agora a gente pretende voltar o grupo de acolhimento quando voltar a ser presencial, né? Então, tenho 2 grupos terapêuticos que os alunos fazem na clínica psicológica Durval Marcondes, que eram acessados através desse grupo de acolhimento, que agora está suspenso. E tem o meu grupo, que é ligado a um projeto de pesquisa, que já está configurado e fechado. Tá. E está acontecendo grupos online também, né? Está fechado, mas está acontecendo, né? Está acontecendo online. A gente tem feito online, a gente não parou. Tá bom. Obrigada. Bom, nada. Nós temos mais uma pergunta, Pablo. É a Aparecida, tá? E aí a gente vai encerrar as perguntas por conta do horário, tá? Aparecida, eu vou abrir seu microfone. Ok, boa tarde. Realmente é suculenta essa exposição e remete, pelo menos na minha cabeça, a 1000 coisas. Mas agora, nesse momento, quer dizer, eu não iria colocar uma questão, porque eu acho que eu tenho necessidade de ler muito mais para colocar questões mais pertinentes, né? Mas o que eu não estou conseguindo é achar os links da bibliografia, que me interessam muito, para poder ter essa bibliografia, os autores que você referenciou, né?
Então, eu não sei onde estão esses links, eu não consigo achar. Não sei se é a minha inépcia com a tecnologia, enfim, não estou conseguindo achar. Eu gostaria de ter essa bibliografia. É só isso. Foi o que eu coloquei no chat, né? Eu estou vendo se eu tenho algum outro jeito de colocar pelo arquivo, mas eu não sei. De todo modo, eu acabei referenciando textos, eu referenciei textos meus, na verdade. Agora são textos onde abre para os outros autores, para vocês verem. É uma questão de acesso. Boa parte dessa bibliografia não está disponível em português, né? E muito menos disponível online. Então, o que eu pus ali, com exceção do meu livro, ele está disponível, está tudo disponível online, né? E seria um caminho para poder ir procurando outras, né? E citando e vendo as referências. Ok, obrigada. Eu não sei se eu consigo... Alguém falou que dá para subir um arquivo aqui? Isso, dá para subir um arquivo de texto, tá? Também dá para o pessoal clicar no link e ele vai abrir uma nova janela. E aí você salva pode, né, salvar em um arquivo de texto dentro da sua própria máquina, copiando e colando dentro do seu Word ou do seu aplicativo aí de texto, tá? Mas aí precisa clicar no link para ele poder abrir a outra página. Mas no meu chat não consta esse link, é isso que eu estou colocando, não achei. Ele está bem para trás das mensagens. Uhum. Eu vou procurar, então. Obrigada. Se eu consigo aqui. Pode falar, Pablo. Eu estou tentando subir o arquivo, mas está dando Network Disconnected. Eu não sei o que... Eu tentei subir o arquivo, mas ele não está indo. Será que tem alguma trava? Eu vou fazer o seguinte. Na verdade, não. Aqui não tem bloqueio nenhum. Eu peço uns instantes. Eu vou tentar colocar ele aqui. Só um minuto. Eu também não consigo copiar, vou ter que fazer manualmente. Só um instante, pessoal. Posso te mandar pelo WhatsApp também. Ah, legal. Pode sim. Eu já abro aqui agora. Tá. Peraí. Mandei. Tá subindo, peraí. Foi. Chegou. Uhum. Ele já veio no arquivo do Word, né? Acho que o Enio recortou e colou aqui também. Pronto, eu enviei aqui no chat. Ótimo. Aí quem quiser já pode baixar. Nós encerramos as perguntas. Eu vou abrir o microfone, tá? Vou liberar os microfones aqui para que vocês possam se despedir, tá bom? Pronto, microfones desbloqueados. Agradeço em nome do CEP a presença de todos. Agradeço ao Pablo. Tá, ok? E acho que é só clicar no arquivo, que aí já faz o download, o arquivo que eu mandei no chat. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eduardo, deixa eu perguntar, fica o vídeo disponível, né, de algum modo, para se alguém quiser acessar? Nós estamos fazendo a gravação, tá? E estando tudo ok com a gravação, né? A gravação não tendo nenhum problema na conversão, a gente vai disponibilizar sim na página no YouTube. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigada, Pablo. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Bom reencontrá-los. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, excelente. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Pablo. Foi muito bom. Bom, obrigado. Obrigada. Obrigada, Pablo. Adorei. Foi muito bom se encontrar de novo. Obrigado.
Tchau, obrigada, Pablo. Valeu, Rui. Como sempre. Ciao Pablo. Ciao Jacques. À bientôt. C'était super bien. Merci Jacques. Ciao. Grand merci.